abstrato e quais são as consequências daquilo, e aí, vamos ver qual que é, porque eu acho que as contradições estão postas, e cada vez elas, eu acho que a fala das meninas, para mim isso fica muito claro, eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo elas, assim, no sentido seguinte, e cada vez está mais difícil, sabe? Você perceber aonde está o cerne, porque esquerda e direita está cada vez mais provisório do que definitivo, sabe? Então você tem, assim, sei lá, questões ideológicas de gestão de governo, né? Se é mais Estado ou menos Estado. Você tem questões de gênero, você tem questões étnicas, você tem questões raciais, sabe? E dentro dessas tem várias outras subquestões ali dentro. Então é muito complicado. Eu acho assim, no mundo ideal, todas essas vozes falariam por elas, né? Que aí entra uma outra coisa, assim, eu acho que uma da questão da democracia, assim, que eu acho que é interessante, é a gente pensar a democracia também o seguinte: a gente tem que fazer a democracia ficar cada vez mais democrática, sabe? Então a gente leva a democracia ao seu extremo, assim. Também é um outro caminho, sabe? Tipo, tem que ter, por exemplo, a contradição não é uma mídia independente ser financiada pelo Estado. A questão é, cada vez mais tem que haver mais possibilidades para outras formas de comunicação, entendeu? E se as leis de mercado não suportam isso, então que o Estado responder por isso. Isso é levar à contradição, entendeu? Ah, mas tem que ser para o mercado. Mas o mercado permite ou o mercado favorece alguns grupos? Ah, favorece alguns grupos. Então temos que pensar em outras vias de distribuição democrática, sabe? Nos Estados Unidos eles falam, como é que chama? Tipo uma espécie de leis afirmativas, que servem para várias coisas, sabe? Serve para a questão de cota, para uma série de coisas. Então, assim, vamos levar essa contradição ao seu extremo. Então, assim, editais que financiem mídias independentes, editais que financiem mídias independentes da questão racial, editais que financiem mídias independentes da questão de gênero, sabe? E tocar o foda-se, assim, sabe? Eu acho que talvez essa seja uma das formas de lidar com ideologia, sabe? Expor a contradição. É uma opinião que eu tenho. Eu vejo a mídia alternativa sendo assim, uma forma de responder o que a mídia tradicional faz, sabe? Não de agir mais, sempre respondendo, sempre esperando o ataque para responder a isso, sabe? E aí eu fico pensando assim, eu não sei exatamente, eu acho que vocês fazem mais a parte de análise, de pegar um tema e discutir sobre aquilo e tal, e não, sei lá, cobertura de hard news, etc. Fica isso mais para a grande imprensa, e eu acredito que também por ter uma estrutura, um aparato tecnológico melhor e tal, consiga cobrir melhor isso. E aí eu fico pensando assim da dificuldade de alcançar outros públicos e não falar só para sempre as mesmas pessoas que estão ouvindo sempre a mídia alternativa, são pessoas de esquerda e já concordam com as ideias de vocês e tal. Então eu fico pensando assim, como que se vocês têm essa preocupação, se não tem, de alcançar mais pessoas e não só os mesmos que vendeu o produto para quem já é freguês e tal. E essa questão da tecnologia, assim, porque não tem grana. Eu trabalho numa mídia alternativa também e a gente sofre por falta de aparato tecnológico, assim, principalmente para cobrir lá manifestações. É muito difícil ter internet na rua para mandar as coisas e tal. Então, eu queria que vocês comentassem isso, assim, de ter um alcance maior, de falta de tecnologia, falta de grana, para realmente competir de fato com a imprensa tradicional. Eu acho que assim, a Capitolina não é uma revista assim, somos de esquerda. Inclusive a gente já teve até discussões entre as meninas que sei lá, tipo, ai meu Deus, eu não sei se eu sou de esquerda, eu não sou de direita também, sabe? Pessoalmente, assim, individualmente. Então a Capitolina, não que a gente está se isentando de um posicionamento, mas a nossa bandeira é a bandeira da inclusão e da representatividade, o que já inclui muitas questões de esquerda também, né?
No nosso caso, acho que a questão de alcançar novos públicos na verdade, a questão de alcançar os adolescentes, que na verdade foi para isso que a revista foi criada, né? Que a gente acaba falando muito para pessoas de 20 e poucos anos, né? Pessoas que já estão muito familiarizadas com o feminismo. Mas eu acho que isso não surpreende, porque as meninas, tipo, adolescentes, costumam ser muito subestimadas, né? É um tipo de texto muito diferente do da Atrevida, do da Capricho. Então eu acho que é uma questão, assim, de tempo, eu acho. A gente tá conseguindo... Eu acho que o livro tá ajudando muito, assim, porque... Fica aquela coisa de tipo, o tio dá de presente, sabe? A menina acaba indo depois pra revista. Eu acho que o livro tá ajudando bastante com isso, mas eu acho que, sei lá, pra mim não surpreende, porque não é o tipo de linguagem usual mesmo. Mas eu acho que é mais essa questão, porque a gente não é muito de esquerda. E eu acho que, assim, a outra questão que você colocou, de cobrir outros assuntos, e de ataque e tudo mais, eu acho que a própria forma que a Capitolina foi organizada já responde um pouco a isso. Acho que a existência da revista é o ataque, mas os textos não são o ataque. Então, por exemplo, a gente tem uma coluna de tech games. Eu acho que só o fato de ter uma coluna de tech games, assim, de falar que, tipo, sim, meninas podem se interessar por isso. E às vezes a gente também vai cobrir eventos, agora a gente está começando mais a ser chamada e a conseguir credenciais. Eu acho que só isso já é um ataque. E também não sei, eu não vejo problema em atacar, porque é muito ruim mesmo. A gente tem que atacar, né, pra acabar com essa mídia que é tão nociva para as meninas, né? Porque você abre uma revista, uma Atrevida, uma Capricho, que nem existe mais fisicamente, né? Você vê o quão atrasado é aquilo. Acho que é isso. Vou tentar lembrar de tudo assim e responder. Na questão de alcançar outros públicos, isso é uma preocupação constante pra gente. A gente não quer continuar falando para as mesmas pessoas universitárias, de classe média, esclarecidos, que já têm uma opinião muito parecida com o que a gente talvez vá trazer. E é muito complicado fazer isso estando inserido nesse círculo, porque justamente o Facebook também, ele vai te manter próximo da sua rede ali, e uma forma que a gente pensou de fazer isso é justamente através da revista impressa, que a gente acha que ela tem uma possibilidade de alcance um pouco diferente, assim. No mão a mão, a gente vai distribuir, às vezes, numa região diferente. Nos projetos que a gente faz, tanto no Grajaú quanto no Butantã, a gente tenta sempre levar de alguma forma lá. E é muito complicado, assim. Uma questão que a gente esbarrou foi também na questão da linguagem. Como a gente escreve um texto que não vai ficar restrito a esses círculos, sabe? Usar palavras, às vezes uma palavra, às vezes outra palavra, muda muito a receptividade do seu texto. E a gente está tentando meio que fazer isso. Sei lá, tentando. Sobre a grana para tecnologias, é complicado também. A gente conseguiu, através do edital do Redes de Ruas, comprar uns equipamentos que estão sendo bem úteis, assim, principalmente para fazer evento, de caixa de som, essas coisas assim. De resto, são meio que equipamentos próprios, a galera que tem uma câmera, tipo, um tem uma câmera, outro tem, então a gente pega ali, emprestado, ou também com as redes que a gente tem, tipo, tem um outro coletivo que pode emprestar pra gente material, então vamos correr atrás disso, assim. Eu anotei aqui pra tentar lembrar de tudo. E competir com a mídia tradicional, eu não sei muito se a gente tem a proposta de competir com a mídia tradicional, porque eles vão ter sempre mais dinheiro, eles vão conseguir fazer notícias hard news ali, tá toda hora atualizando a galera. E a gente também, você falou de a mídia age sempre em resposta à mídia tradicional. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que acabar, assim, fazer a mídia tradicional responder ao que a gente traz, porque a gente não vai conseguir competir com eles num campo igual ali de hard news. A gente tem que trazer uma outra coisa e fazer essas questões serem pautadas. Eu acho que isso está acontecendo, assim. Eu acho que as pessoas já não têm muito saco e já sabem que um portal como o G1 ou como uma Folha de São Paulo às vezes não vai trazer
uma análise de uma coisa bacana, assim, elas vão procurar isso em outras mídias. Eu acho que isso que também contribui muito para o crescimento das mídias independentes. As pessoas estão meio de saco cheio das mesmas coisas sempre nos mesmos portais, e elas procuram outras formas de receber informação e tal. Não sei se respondeu de alguma forma. Eu acrescentaria uma coisa só, com essa questão que você falou da mídia tradicional e a mídia alternativa. A gente fala muito disso na Vai da Pé, num sentido assim, que hoje dentro do campo mídia alternativa você tem uma pluralidade muito grande. Então, para mim, você tem a mídia independente e a mídia dita alternativa. Para mim, o que é essa mídia dita alternativa? É uma mídia que tem muitos nessa linha, né? Que ela reproduz o mesmo padrão de jornalismo que a mídia tradicional, ela faz as mesmas matérias, só que ao avesso. Então, se a mídia tradicional está fazendo uma matéria batendo na Dilma, essa mídia dita alternativa vai fazer a mesma matéria do mesmo acontecimento batendo no Cunha. E aí é o que a gente chama de, né, são dois... eles estão fazendo a mesma coisa, a estrutura é igualzinha. Eu trabalhei numa mídia que se chama alternativa já, né, estagiei 1 ano. E é uma estrutura de redação igualzinho uma estrutura de redação de uma mídia tradicional. É um hard news igualzinho e, na minha opinião, ele é pior, porque é o que você falou, ele é mais precário. Então ele compete com uma coisa que ele fica ruim por competir, porque ele não tem a mesma estrutura. E a Vai da Pé a gente não se propõe a isso, porque nem faria sentido a gente ficar todo dia querendo cobrir o que está acontecendo no Congresso Nacional, sei lá. Meio que não é essa a nossa proposta. E sobre o alcance, a gente discute muito isso da linguagem, das palavras e tal, ainda é um desafio, mas um meio que a gente encontra de aumentar o nosso alcance através da divulgação de trabalhos, iniciativas e ideias das pessoas que não aparecem na grande mídia, das pessoas que estão na periferia, das pessoas que foram presas, das pessoas que, enfim, que não são nunca pautadas na grande mídia. Então, por exemplo, a gente se envolve com um projeto na Grajaú cultural, de skate, de capoeira, de rap, e aí a gente pega e começa a divulgar o que esse projeto está fazendo. E aí o que acontece? Essas pessoas desse projeto passam a utilizar a Vai da Pé como uma plataforma para, ali entre o seu meio social, divulgar o seu próprio trabalho. E aí isso faz com que elas acompanhem, por consequência, outras coisas que estão sendo faladas na Vai da Pé. Então acho que a melhor forma hoje que a gente tem de ampliar o nosso alcance e sair desse nicho é através da divulgação das iniciativas das pessoas. Porque aí elas próprias divulgam na sua página a sua iniciativa através da Vai da Pé, entendeu? E aí isso vai, elas se sentem representadas em alguma medida ali por aquele portal e o portal acaba sendo divulgado também quando está divulgando uma iniciativa de alguém. Olá, qual é o seu nome, desculpa? Nadine? Nadine, eu acho muito legal isso aí. Eu tenho uma predileção, Nadine, pelas propostas que entram por uma porta que você não imaginava aonde ia dar, sabe? Acho que a gente está vivendo o século XXI, na minha opinião, assim, ele está permitindo essa nova possibilidade, sabe? De sair de uma espécie de zona de conforto, assim, e entrar por outras portas. Eu acho que essa talvez seja uma maneira de pensar em novos públicos ou sair do seu nicho de consumidores ali Então, por exemplo, assim, no quadrinho que eu faço sobre ditadura, eu acho que, assim, na minha opinião, talvez um aspecto mais interessante dele é falar sobre, por exemplo, questões de gênero, questões raciais, falando sobre ditadura, entendeu? Então, vamos dizer, se o leitor que está ali para ler sobre ditadura, ele é meio que pego desprevenido, assim, então entra por uma outra porta para falar sobre um outro tema. Então, por exemplo, assim, só para citar, eu tenho, no livro tem 3 histórias que falam sobre questões indígenas.
né, sobre a questão da construção da Itaipu, né, o processo de expulsão de índios da região, tem a questão da guarda rural que eu mencionei aqui, tem a questão que é uma espécie de campo de concentração indígena que foi construído próximo de Belo Horizonte, que é o reformatório Grenache. Então, assim, eu estou falando sobre ditadura, mas estou falando sobre uma pauta que ela é anterior à ditadura e posterior à ditadura, que é a questão indígena. Existem outras duas histórias, que é uma história assim, do Oswaldão, que era um cara, era um negro, que era boxeador, que fez pós-graduação na República Tcheca e voltou para o Brasil e entrou na guerrilha do Araguaia, sabe? Ali também eu entro em outra questão, assim, que é uma questão seguinte, né? Não é só um guerrilheiro, é um guerrilheiro negro que talvez, sei lá, no regime democrático, que destino teria tomado, né, uma mente tão brilhante assim? Será que seria esse? Qual seria? Até eu brinco no texto, assim, ele fala assim, talvez ele temia muito mais o inimigo invisível, que era o racismo, do que o inimigo visível, que era o exército militar. E tem uma outra história que eu acho fascinante, que é a história do movimento Black in Rio, que também eu conto ela nos quadrinhos, que era um movimento black que aconteceu nos anos 80, aconteceu em vários lugares, aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, é um movimento que sofreu preconceito dos dois lados, porque é o seguinte, a polícia foi lá bater na porta dos caras, falando assim, vocês estão recebendo dinheiro da CIA, sabe, um negócio meio bizarro. Então, o exército batendo lá para falar que eles estão recebendo dinheiro da CIA para financiar, e os caras faziam um bailinho funk na favela do Rio de Janeiro, e um dos objetivos maiores era conscientizar da identidade negra, assim, sabe? E até o cara fazia uma brincadeira, assim, ele passava um filmezinho que era o Shaft, que é um policial negro, e aí aquilo atraía a molecada, e depois ele começava a discutir temas, sabe, da questão racial. Por outro lado, a galera da esquerda também não via com maus olhos, porque aderia ao americano, né? Então, assim, era colonizado, né? Então, o movimento cantando música black, né? Tinha que cantar samba. Então você tem, na verdade, uma luta por direitos civis acontecendo durante a ditadura e que sofre preconceito de grupos de ideologias diferentes, entendeu? Então, isso tudo para dizer o seguinte, que eu acho legal você pegar uma porta e ir para outro caminho, sabe? Eu acho que é possível fazer isso de várias formas, sabe? Acho que assim, a gente não precisa falar, por exemplo, sei lá, você vai falar, eu vi que tinha uma matéria ali sobre a questão do MST, a gente não precisa falar de reforma agrária só falando sobre o que eles acabaram de fazer, sabe? Existem outras portas, se chegar você contar, sei lá, a história da mulher que cuida dos filhos dela, sabe? Às vezes só isso, assim, dali você abre as portas e vai discutindo todos os outros temas, assim. Acho que é legal você pegar o leitor desprevenido. Isso é um ponto da sua questão. Um outro ponto da questão é o seguinte, eu vejo muito pouco autocrítica, sabe? Eu acompanho sites, como a moça diz, assim, que se dizem independentes, ou sites que são de fato independentes. Eu vejo muito pouco autocrítica, sabe? Não fizemos isso, ou esse grupo que está se organizando, se dizendo que é isso, não tem algumas falhas, sabe? Acho que tem um conceito que é do Adorno, que ele fala da dialética negativa, né? Que é a gente tentar se desconstruir, né? Ao mesmo tempo que está construindo. Eu vejo muito pouco isso, sabe? Acho que todo mundo, por mais que tente fomentar uma discussão livre, me parece que todo mundo carrega a bandeira da verdade, assim, sabe? Se tem alguém que está pregando a verdade, somos nós. Eu vejo um pouco uma autoanálise, sabe? Olha, por exemplo, assim, até agora, isso que às vezes é papo de bar, eu não me lembro de ter visto nenhum texto analítico, assim, falando assim, olha, tais e tais mídias que se dizem alternativas, na verdade, elas são totalmente partidárias. Ou um levantamento mais jornalístico, de fato, assim, olha, levantei as últimas 30 reportagens do site e tal, e olha como a análise é feita, sabe? Faz uma leitura realmente com dados, com informações. Isso que você falou, porque a gente critica a imprensa de direita falando que eles são partidários, não assumem, mas eu também vejo isso na esquerda. Claro, com certeza. E assim, eu acho assim, tanto a questão de se assumir, dizer assim, sim, sou de esquerda, como a questão de se criticar, e não tem o maior problema se criticar, sabe? Falar, isso aqui que eu fiz tá ruim, tá errado, sabe? Ou assim, a gente tá tendo essa postura, e eu não sei se essa postura tá bacana. Você abre mais uma vez aquilo que eu falei, você abre a contradição, sabe? Porque ela existe, ela tá acontecendo o tempo inteiro. Eu vejo isso muito pouco. O que eu vejo, e aí entra numa terceira questão que
aparece, né, você não levantou a questão, mas eu achei interessante, assim, hoje a gente, na minha opinião, a gente vive numa lógica da timeline, sabe? Então você só sabe o que está na sua timeline. Então, assim, e o que está na sua timeline? O Google, ele tem um sistema, né? O Google não, o Facebook, ele tem um sistema de códigos que, conforme você curte, ou conforme você comenta, ou conforme você conversa, ele privilegia aquilo na sua timeline, entendeu? Então, assim, o que vai aparecer na sua timeline? Vai aparecer lá, 287, nunca lembro o nome. Vai aparecer esse tipo de coisa. Se você tem um perfil de esquerda, vai aparecer todas as coisas de esquerda, todas as pessoas que você conhece são de esquerda. E aí, de repente, assim, se eu vejo o mundo, se eu leio o mundo através do Facebook, então é isso que está acontecendo no mundo, o que está me dizendo a minha timeline. Se eu sou um cara de direita, vai aparecer lá o que a Veja, ou determinados colunistas da Folha, ou determinados jornais estão dizendo, porque eu curto aquilo, comento aquilo, e então aquilo é o que me privilegia. Então, assim, sei lá, acho que vale a pena cada um se fazer a pergunta, assim, quantas pessoas que têm uma postura ideológica contrária à sua que você segue no Facebook, ou que você segue no Twitter, sabe? Eu comecei a fazer isso no Twitter. No Facebook eu acho meio chato, porque é muito textão grandão, não dá pra você passar correndo. Mas no Twitter é muito legal de fazer isso. Eu sigo lá, sei lá, Instituto Liberal, eu sigo essa galera do Movimento Brasil Livre, eu sigo todas essas galeras aí, eu sigo o Olavo de Carvalho. E até quando eu comecei a seguir esses caras, começou a aparecer mais esses caras na minha timeline do Twitter, sabe? Pra mim ver o que eles estão dizendo, como que eles estão dizendo, como que eles estão pensando. E é muito interessante, é legal demais, gente. Na verdade, aí você começa a ver que eles começam a brigar um com os outros, assim, sabe? E isso é muito divertido, tem essa parte meio sádica, mas eu acho que tem a questão também de você olhar a outra opinião, sabe? Então, eu acho isso é importante. Sei lá, não sei se eu respondi. Para você, para a Capitolina, eu queria saber se você tem a resposta das meninas que acessam a revista, se elas falam assim, como que elas descobriram, porque, assim, na verdade, é uma outra forma de formar opinião de adolescentes que estão sempre tão bombardeadas pela opinião normal da Atrevida, Capricho. E eu queria saber se elas têm a dimensão disso, assim, se elas estão lendo a revista e sabem que elas, não sei se está realmente mostrando um outro lado. Que tem essa posição. Então, como eu falei, agora eu acho que a gente está começando a ter um público maior adolescente. Começou muito feminista, tanto assim, cobrar posição como se a gente fosse um coletivo e tudo mais. Eu acho que agora as pessoas estão começando a entender que realmente é uma revista que opõe. E não só adolescentes mesmo, o público mesmo, todo mundo. Mas a gente tem algumas respostas de leitor, assim, a gente recebe, não assim, enxurradas, mas todo mês, assim, a gente recebe alguns e-mails de meninas pedindo ajuda, assim, sabe? E você vê que são questões, assim, que por revistas adolescentes são muito marginalizadas, assim, porque são assuntos muito sérios, sabe? Tipo, suicídio, depressão, sabe? Umas coisas assim, minha mãe não me quer em casa, eu sou lésbica e agora o que eu faço? Sabe, umas coisas muito reais, assim. Por uma revista seria 10 dicas para sair do suicídio. Não, eles nem tratam, porque tipo, é polêmico e não pode ser polêmico. Tipo, gente, isso não é polêmico, isso precisa ser dito, né? E não é dito de nenhuma maneira. Então, eu acho legal que a gente é visto muito como uma irmã mais velha, assim, sabe? Uma coisa... dá um peso também, porque a gente tem muita responsabilidade, mas a gente fica feliz que pelo menos elas estejam buscando a resposta na gente e não em outros meios, assim, né? Que seriam opressores para ela, que, sei lá, imagina uma menina que tá se descobrindo lésbica ou bissexual ou demissexual e ela abre a revista e a única possibilidade que ela encontra é a possibilidade da heterossexualidade, né? Tipo, ela acha que tem alguma coisa de errado, com certeza, com ela. Então, eu acho que está começando, assim, o público a perceber o que é a Capitolina mesmo. Mas a resposta é boa, geralmente, a interpretação é correta da revista. Só fazendo adendo, vocês já chegaram a se pautar com alguma mensagem de alguma menina? Ou... Tipo, responder alguma mensagem publicamente? A menina mandou uma mensagem fazer um texto baseado Sim, várias vezes. Inclusive a gente tem um Tumblr, porque
porque a gente tem hoje 3 textos por dia, antes eram 2. Então era muito fixo e não tinha muito espaço para ter essas respostas que a gente precisava dar. Às vezes coisas que acontecem, né, sei lá, como é que era o caso que aconteceu? Tem vários casos que acontecem, sei lá, de gente pedindo apoio, sei lá, uma menina sofreu rechaço de um professor e não sei o quê, e daí a gente já vê uma oportunidade de falar mais a fundo de professores machistas em sala de aula, que é um assunto bem legal, e é um assunto que você precisa falar ali agora e não vai caber na pauta. Então a gente usa muito o Tumblr da Capitolina para isso. Inclusive acho que é uma coisa que pouca gente sabe, a gente deveria divulgar mais, eu acho, talvez. Mas a gente responde sim bastante pelo Tumblr e essas meninas perguntam pra gente, com certeza é uma dica do que às vezes a gente está precisando explorar mais. A gente adora, nossa, acho que o que qualquer revista mais gosta quando o público, né, pede sugestão de pauta e dá as dicas do que está precisando, né, porque é o que a gente quer mesmo. É passar uma mensagem positiva, uma orientação positiva. Porque, na verdade, assim, eu acho que o que a gente tem também de diferente é que a gente não quer passar uma orientação, faça isso, faça aquilo. Porque você abre a revista, você vê 10 dicas, sabe? Tipo, você vai seguir esses passos para chegar aqui, sabe? Não, o que a gente quer falar você pode seguir esse caminho, tipo, eu não sei também, eu nem sei que caminho eu tô seguindo, mas vamos descobrir juntas, sabe? Tem várias possibilidades. Então é isso, assim, é dar esse conjunto de possibilidades. E eu acho que também é construir essa mídia alternativa, né? Você não construir uma mídia... Como é que... Não, você falou mídia independente? Mídia, pra mim é diferente, mídia independente de mídia alternativa. Sabe? Você construir essa mídia, então, independente, né, de tudo, independente, inclusive, no formato de textos, né, não como uma coisa mandatória, né, mas como uma sugestão, uma reflexão, né. Bom, se não tem mais nenhuma questão, está todo mundo... Foi muito legal, acho que o bate-papo foi interessante, as experiências foram sensacionais. E que bom que não caímos no empreendedorismo. Porque, enfim, fica inventando novos nomes para coisas que sempre existiram e às vezes essa palavra está desgastada como várias outras nesse mundo do quero me dar bem, quero valorizar o meu perfil, quero, enfim, eu SA, né? Então tá. Obrigado às organizadoras, aos participantes, aos ouvintes e debatentes, é que existe isso. E hoje à noite tem mais.